Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Juliano Paiva, esse aqui é o Cadê Meu Ponto? E esta semana nós vamos fazer a semana 3 do nosso volume 7, tá bom? Então eu vou chamar esse vídeo de terceiro ano do ensino médio, semana 27, ok? Vamos lá. Na página 140, peguem para mim aí a apostila na página 140. Tem algumas habilidades aí necessárias para se fazer as atividades a seguir. Eu vou ler e vou comentar um pouco. Primeiro temos aqui, identificar o tema geral do texto. Identificar tema de um texto é uma habilidade, inclusive cai muito nas provas e nos vestibulares. Identificar a função comunicativa do texto. Para que serve aquele texto? Né? Qual é a finalidade dele? Depois temos reconhecer o gênero do texto. Existem milhares de gêneros, né? Pode ser um slogan, pode ser uma carta, um poema, pode ser uma sinopse, pode ser, né, uma narrativa, um teatro, enfim, existem diversos aí. Qual que é o gênero textual do texto? Estabelecer relações entre informação não verbal e verbal. Verbal é aquilo que está escrito, não verbal são as imagens. Estabelecer relação entre um e outro, ok? Reconhecer as características básicas dos vários gêneros textuais, né? Características básicas, ou seja, um gênero textual, dentro dele tem várias características, né? Pega aí a fábula, por exemplo. A fábula tem algumas características muito próprias, né? Tem aquela questão da moral, né? Tem a personificação de animais. Então, são características dentro do gênero. Vamos lá. Reconhecer e inferir o significado de palavras e expressões desconhecidas, com base na temática do texto. Isso é uma habilidade muito importante para quem pratica o inglês, porque às vezes o texto está todo escrito em inglês e você não consegue o significado, você não sabe o que significa uma palavrinha ali, e isso acaba minando todo o entendimento da frase. E na verdade, o ideal seria que você lesse todo o texto, e mesmo se você não conhece uma palavra específica ali, dentro do contexto você consegue achar significado para aquela frase. Isso aí é bem legal. Depois, por fim, temos aqui fazer o uso adequado dos diversos tipos do tempo futuro. Vamos ver o futuro com will, né? Nessa apostila que fala futuro com will, que é aquele futuro não programado, não planejado, né? Bem, e aí a gente já começa o texto na própria página 140 com will, né? Will aqui é vamos dizer assim, é um verbo modal de futuro. Você fala I travel, eu viajo. Eu vou viajar seria I will travel. Ou seja, não existe conjugação como no português. Eu viajo, eu viajarei. Você conjuga o verbo. Você não conjuga o verbo em inglês, não. Você acrescenta um modal. E esse modal aqui eu vou chamar de will, tá? O will, bem, esse nosso futuro simples, ele tem as seguintes funções: fazer predições, fazer decisões no momento que se fala, ter decisões no momento que se fala, ou seja, não foram planejados, foi ali na boca, ali na hora. Promessas, né? Futuro como um fato e expressar ordens formais. Assim que vocês lerem a explicação, passamos para a página 141. Ok? Página 141, temos aqui um pouco mais, alguns exemplos, né? A sua forma afirmativa, a sua forma negativa e a sua forma interrogativa, como se pergunta no futuro. Então, vou pegar o exemplo lá do I travel, ou melhor, no futuro é I will travel. Seria a sua negativa I won't travel. E a sua interrogativa will I travel? Ou seja, eu inverti e coloquei o modal no início da frase. Bem, na página 142, depois que nós lermos aí a explicação do will, né, nós temos aqui verdadeiro ou falso. Esse é o tipo de verdadeiro ou falso que, na verdade, ajuda o aluno a construir sentido para aquilo que ele está estudando, uma vez que o que ele está estudando é muito abstrato. Então, esse é um daqueles verdadeiro ou falso que existem para construir conhecimento. Então,
qual que é o V, qual que é verdade aqui, qual que é o F? Né? Letra A, o verbo auxiliar que indica o futuro é o going to. E aí? Não está totalmente errado não, mas baseado no que a gente estudou neste capítulo, né? Escrevam para mim aí, façam para mim. O futuro simples, né, indica uma ação que não aconteceu. E aí? A inflexão de pessoa, ou seja, não flexiona-se a pessoa ou gênero na conjunção do futuro will. Então, I will, you will, he will, she will, they will, vai ser sempre will, não é mesmo? O will deve sempre acompanhar o verbo principal no infinitivo, sem a preposição to. E aí, será que é isso mesmo? 2. Escreva as frases na forma negativa. A forma negativa ela é muito simples, só que existem duas maneiras de escrevê-la. A primeira, e a forma mais simples de todas, basta você acrescentar o not depois do will. Então, I will not. She will not. E a outra maneira é a forma que a gente abrevia os dois. Will com not. E vira won't. W-O-N'-T. Won't. Tá bom? Então façam para mim aí as negativas. Me parece uma atividade bem fácil. Agora, a 3. Na frase, must know their audience and plan for communications that will appeal to their readers. O uso do will expressa. Fazer predições que não são definidas ou exatas, expressar decisões feitas no ato da fala, fazer promessas, expressar o futuro como um fato. Então aí vocês vão precisar traduzir a frase para saber o sentido total dela, né? E vai ajudar vocês a responder qual é a opção correta. E a número 4 já tem aí uma questão dessas de vestibular, de Enem, né? Não é de Enem, na verdade, é um vestibular mesmo. Geralmente as questões de Enem são mais trabalhadas. Ela tem textos e tem a sua interpretação. Essa aqui é assim. Marque uma alternativa que tem o futuro simples. Então isso é questão de ensino fundamental, né? Os meninos lá, os novinhos lá, estudam isso e marcam lá, né? O futuro lá. Assim que vocês marcarem aí, continuamos na página 143. Na página 143 temos aqui outras questões dessas de vestibular, sabe? Com várias opções ali. Mas nada de interpretação de texto. É bem assim, direto. Né? A primeira aí, ó, a frase I truly think she will always be full of enthusiasm. O will, o que é o will aí? Né? Então, assim, baseado no que a gente leu no início desse capítulo, o que é o will? E por fim, aqui tem assim, para vocês completarem, isso é muito comum também em atividades, tanto desses livros didáticos quanto de alguns vestibulares. Não é muito comum em vestibular esse tipo de questão não, mas em alguns pode aparecer. Concurso público e tal. Complete a frase. Então tá lá. He me up as soon as his daughter home. Então tem duas lacunas aí, vocês vão completar corretamente. Se o capítulo fala sobre o futuro, com certeza um desses dois espaços vai ser o modal will, né? Qualquer. Isso já ajuda bastante, não é mesmo? Bem, essa atividade ela me parece ser bastante tranquila, né? E acho que vocês não vão ter nenhuma dificuldade em fazê-la. No mais, a aula termina aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, temos nosso grupo do WhatsApp, né? Vocês podem escrever aqui nos comentários também. Então, se você gostou, dá uma curtida, comenta aí, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula, ok? Bye, bye!